Olá pessoal, estamos de volta com o nosso estudo de ecologia e vamos estudar sobre os ciclos biogeoquímicos. E qual será a importância de nós estudarmos esses ciclos? Você sabe? Não sabe? Espera aí que eu vou te contar. Primeiro, para sabermos que a vida está continuamente sendo reciclada, sendo recriada a partir dos mesmos átomos. Por exemplo, quando um organismo ele morre, a sua matéria orgânica ela é degradada pelos decompositores, no caso fungos e bactérias representados aí. Assim, esses átomos que reconstituem os organismos, eles retornam ao ambiente e podem ser novamente incorporados por outros seres vivos para a reprodução de suas substâncias orgânicas. E sem essa reciclagem, os átomos de alguns elementos químicos fundamentais para a vida poderiam desaparecer. E para que ocorra esses ciclos, é necessária a existência de um reservatório de elementos químicos, que pode ser a crosta terrestre ou a atmosfera. E além disso, são necessários vários seres vivos que vão auxiliar aí no movimento desses elementos químicos ao longo da vida de todos os seres vivos. Entendeu? Então, qual a importância dos ciclos biogeoquímicos para a manutenção da vida no nosso planeta? É isso aí. Então, o que seriam esses ciclos biogeoquímicos? Esses ciclos, gente, eles são processos pelos quais os organismos eles vão retirar os elementos químicos ou elementos compostos da natureza. Esses elementos estão constantemente sendo reciclados pelos seres vivos para serem reutilizados por eles mesmos. E dessa forma, eles representam o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos da atmosfera. E os ciclos biogeoquímicos podem ser classificados em dois tipos básicos de acordo com a natureza do seu reservatório abiótico, ou seja, o reservatório que não é vivo, que são o ciclo gasoso e o ciclo sedimentar. O ciclo gasoso ele possui um reservatório na atmosfera, que vai ocorrer aí no ciclo do nitrogênio e no ciclo do oxigênio. Já o ciclo sedimentar, ele possui como reservatório a crosta terrestre, que vai ocorrer no ciclo do fósforo, no ciclo da água. Além disso, nós precisamos conhecer os elementos químicos que realizam a movimentação nesses tipos de ambiente. E os principais elementos são o carbono, a água, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. Mas nós não vamos estudar todos eles aqui hoje, nós vamos estudar apenas 4, tá certo? E esses 4 são os mais cobrados de vocês nos vestibulares e são os que nós vamos estudar aqui hoje, tá? Então, são os ciclos da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono. O primeiro deles é o ciclo da água, que é um elemento que se movimenta e se transforma o tempo todo. E por isso mesmo nós podemos encontrá-lo na natureza em 3 estados físicos. Outra coisa também importante para você saber é que ele vai estar em todos os outros ciclos biogeoquímicos, né? Esse ciclo da água, certo? E por isso mesmo nós podemos encontrá-lo na natureza em 3 estados, que é o estado sólido, o líquido e o gasoso. E esse ciclo ele é caracterizado exatamente pela sua mudança de estado físico, que acontece por etapas, tá? Então vamos lá. Qual a primeira etapa do ciclo da água? Primeira etapa, gente, é onde vai ocorrer a evaporação da água dos rios, dos lagos e dos oceanos, que andam lado a lado na transpiração da água presente nas plantas, tá? A segunda etapa é a etapa que vai ocorrer depois da evaporação da água e da transpiração, tá? Então, a água em seu estado gasoso, ela vai para as nuvens, onde vai ocorrer a condensação, ou seja, né, vai ocorrer a transformação para o estado líquido. Então, é a segunda etapa aí do ciclo da água. E por fim, a terceira e última etapa ocorre com o acúmulo de gotas de água que foram formadas na condensação, que ocorre na precipitação da água e, consequentemente, a chuva devolve essa água para os rios, para os lagos e para os oceanos. Ok? Tudo bem até aí? Esse ciclo é bem fácil, né, de vocês entenderem. Então vamos para o próximo ciclo. Agora nós iremos estudar o ciclo do oxigênio, onde você vai precisar respirar fundo para você poder entender esse ciclo, tá certo? Então vamos lá.
Mas antes de tudo, é importante você lembrar que o oxigênio ele faz parte tanto de moléculas orgânicas como de moléculas inorgânicas, tá? E ele se inicia na fotossíntese, quando as plantas elas vão absorver o gás carbônico, que é o CO2, produzindo o oxigênio que será liberado na atmosfera, e esse oxigênio que fica presente na atmosfera, ele é absorvido pelos animais, pelos seres humanos. Além disso, também pode participar do processo de decomposição da queima de combustíveis fósseis. Então, nós temos também o ciclo do nitrogênio, que é um dos mais importantes que você entenda, tá? Então, preste atenção agora. Então, vamos entender como ele funciona. A primeira coisa que você precisa saber sobre o ciclo do nitrogênio é que ele é o elemento químico mais abundante da atmosfera terrestre e é encontrado na forma de N2, que vai representar aí aproximadamente 78% do volume de ar atmosférico. E você me pergunta, como os seres vivos vão assimilar esse nitrogênio? E eu digo a você, a grande maioria dos seres vivos não consegue assimilar o nitrogênio atmosférico. E para adquirir necessitam de bactérias fixadoras de nitrogênio. E essas bactérias podem ser de 4 tipos diferentes, tá? Que elas podem ser as bactérias fixadoras, as bactérias nitrificantes, as decompositoras e as desnitrificantes. E elas são distribuídas no ciclo do nitrogênio, que ocorre da seguinte forma. Primeiro, o ciclo se inicia com o nitrogênio na sua forma gasosa, que é representado por N2, presente na atmosfera, e nesse momento entra a ação aí das bactérias fixadoras, que no processo de absorção do nitrogênio do solo, chamado de fixação, ocorre com o auxílio de bactérias ou também de cianobactérias que estão presentes aí nesse solo. A segunda etapa desse ciclo, já com o nitrogênio fixado no solo, o próximo passo é a transformação desse nitrogênio em amônia, que é um processo chamado de amonificação. A amônia produzida vai ser absorvida pelas bactérias chamadas de bactérias nitrificantes, elas vão gerar nitritos e essa etapa também ela tem o nome de nitrificação, tá? E esses dois processos, tanto a amonificação quanto a nitrificação, eles ocorrem juntos na segunda etapa aí desse ciclo do nitrogênio, ok? E por fim, nós temos a terceira etapa do nitrogênio, onde os nitritos produziram nitratos que vão ser utilizados no processo de assimilação para que as plantas elas façam a síntese de proteína e também serão utilizados na desnitrificação. Ele é um evento que ocorre em consequência do ciclo e não dentro do ciclo do nitrogênio, compreende? Então vamos lá guardar a sequência do ciclo do nitrogênio aí na sua cabecinha para que você consiga identificar isso aí numa prova, né? Numa imagem que aparecer para você. O primeiro deles é a fixação, o segundo a amonificação, o terceiro nitrificação e o quarto desnitrificação, ok? Anotou? Guardou aí? Guardou na cabecinha e guardou no caderno? Então vamos lá para o próximo ciclo. Agora nós vamos para o ciclo do carbono. Nesse ciclo nós vamos conhecer como é que ele ocorre aí e a importância dele para os seres vivos. Mas antes de tudo, vamos lembrar que o carbono é um dos elementos que faz parte da composição das moléculas orgânicas, ou seja, de todos os seres vivos, tá? E a primeira etapa desse ciclo, ela vai se iniciar a partir do gás carbônico, que é liberado aí na respiração e captado pelas plantas para a realização aí da fotossíntese, como todos nós sabemos, né? Que as plantas elas vão captar aí o CO2 da atmosfera e vão utilizar em seus processos de fotossíntese, tá? Após isso, dando sequência aí ao ciclo, que é a segunda etapa, os animais e os seres humanos, eles podem absorver o carbono por meio da alimentação, ingerindo plantas que haviam absorvido previamente esse carbono na atmosfera. E assim, na terceira etapa, o carbono passa da atmosfera para as plantas, que são os produtores, consequentemente para os seres humanos e os animais, que são consumidores. E por fim, quando esses seres morrem,
e acontece a decomposição, o ciclo se completa e dessa forma o carbono é devolvido para o meio ambiente. Além disso, pode retornar também ao ambiente pela respiração ou pela queima de combustíveis fósseis. E se não houver uma decomposição completa desses elementos, eles são convertidos em combustíveis fósseis e permanecem em camadas profundas da Terra. E é dessa forma que nós vamos ter aí o petróleo e o carvão mineral. Ok? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!